Eu vou falar aqui um pouco do projeto, não vou conseguir falar tudo, né? Mas eu vou focar bem nessa parte da percepção. E, primeiramente, eu queria começar dando um panorama, né, das nossas cidades. Porque, à medida que as mudanças climáticas estão alterando o clima da Terra, elas estão afetando especialmente as áreas metropolitanas, né? Os prédios, os pavimentos absorvem muito fácil a luz e aumentam muito as temperaturas. E, de fato, 5% das cidades mais povoadas do mundo pode experimentar um aumento de temperatura, inclusive acima de 8 graus nos próximos anos. Então, esse processo de forma geral, através dessas ilhas de calor. Então, a cidade, como eu falei, absorve e armazena calor, o dobro de que uma área rural vizinha. E a arquitetura urbana, com os prédios altos, construções com texturas diferentes, eles alteram também o regime de vento, né? Aumentando a temperatura, criando ilhas de calor. Esses impactos das ilhas de calor podem ser particularmente prejudiciais nos trópicos, devido às altas temperaturas e umidade que a gente já tem ao longo do ano. Então, em megalópolis como São Paulo, esse efeito pode representar uma diferença de até 12 graus na temperatura do ar entre uma área densamente urbanizada e uma zona de mata próxima. Então, essas condições desencorajam as pessoas, né, de fazer atividades ao ar livre, e isso pode reduzir essa atividade física geral, prejudicar nossa saúde. E, além disso, precisamos muito mais do ar acondicionado para esfriar nossas casas. Então, as cidades ocupam menos de 3% do planeta, mas consomem 2/3 da energia mundial e emitem 80% do CO2. E o Brasil, segundo o estudo das Nações Unidas de 2014, ele vai contribuir com 25 milhões ou mais de incremento da população urbana global entre 2014 e 2050. Então, imaginem agora a quantidade de infraestrutura construída que vai ser necessária para desenvolver novas áreas urbanas, assim como a enorme perda de recursos que se espera. Então, essa enorme demanda representa uma oportunidade-chave para a gente usar o planejamento no desenvolvimento urbano e evitar um futuro muito chocante. Então, dessa forma, planejar cidades saudáveis e atraentes para se viver é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento a longo prazo das sociedades. Esse é o campo de batalha do século XXI, que eu normalmente falo, que a nossa cidade não seja uma ruína. Porque mesmo nas cidades, nosso bem-estar com saúde, qualidade de vida, a sociabilidade, a segurança e a acessibilidade depende muito dos serviços ecossistêmicos como os que são prestados pelas árvores urbanas. Esse conceito de serviço ecossistêmico ele foi proposto pela avaliação ecossistêmica do milênio e tem 3 grandes grupos: suporte, regulação, provisão e culturais. Suporte e regulação são, por exemplo, ciclagem de nutrientes, controle do clima, purificação do ar, sequestro de carbono. Provisão seriam alimentos, matéria-prima, água. E culturais são relacionados com recreação, educação, estéticos. E agora eu vou dar alguns exemplos da provisão desses serviços pelas áreas urbanas para vocês entenderem um pouco a magnitude, tá? Então, a regulação do clima, por exemplo, um aumento do 10% na cobertura das árvores pode resultar numa diminuição de entre 3 e 4 graus na temperatura ambiente. A regulação de água, quando a gente tem entre 50% e 90% de superfície pavimentada, isso chega a escoar até 40% a 83% de chuva, enquanto áreas verdes perdem apenas aproximadamente 13% da chuva. Então, a gente tem muitos problemas, de fato, aqui no Rio, com enchentes todo ano, né, com a época da chuva. E a qualidade do ar, as árvores reduzem o material particulado entre 7% e 24% em média e podem remover entre 4,7 e 64,5 toneladas por ano.
A qualidade do ar, especificamente, é um dos desafios ambientais urbanos globais mais urgentes assim, no mundo. A maioria das cidades, o poluente atmosférico mais prejudicial é o material particulado, que ele é emitido por uma variedade de fontes, mas, sobretudo, a queima de resíduos agrícolas e os combustíveis fósseis. Então, esse material particulado fino, ele é profundamente e ele causa várias doenças graves. E no Rio, que essa imagem é de 2011 do Rio, dá para ver perfeitamente essa camada, né, preta e de poluição. Os índices de poluição do ar ultrapassam em 2 vezes o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, é importante saber que, a nível mundial, a poluição do ar é a primeira fonte de mortes prematuras ligadas à poluição em geral, tá? Então, esses benefícios que eu estava dando como exemplo, eles vão depender do tamanho da árvore, da quantidade, das condições meteorológicas, de várias questões. Por exemplo, a gente sabe que árvores grandes e saudáveis, eles removem aproximadamente entre 60 e 70 vezes mais poluição do ar anualmente, comparado com árvores menores, como a gente vê aqui no gráfico, né, o aumento do diâmetro das árvores e o aumento, ao mesmo tempo, dessa retenção de partículas e absorção de gases poluentes. E também não é assim para todas as espécies. Tem graus em que esses impactos da qualidade do ar se manifestam e depende de propriedades das árvores específicas da espécie, né? Nesse estudo aqui, a gente vê as 15 espécies de árvores urbanas mais comuns na Europa e temos o uso de eficiência da água, a capacidade de sombreamento, a eficiência na remoção de material particulado, na captura, né? O potencial de emissão de gases chamados compostos orgânicos voláteis e o potencial de produzir alergia dessas árvores. Ou seja, esses 3 primeiros seriam benefícios e esses 2 últimos a gente consideraria como negativos, né, como impactos negativos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a gente vê que existem grandes diferenças entre essas 15 espécies mais comuns nas áreas urbanas europeias. E além desses efeitos, né, na material particulado, na capacidade de sombreamento e retenção de água, também a vegetação urbana fornece hábitats para uma grande diversidade de outras espécies, né? Nesse estudo feito pela Susana e o Page, em quintais em 39 bairros de Phoenix, em Arizona, eles avaliaram a vegetação urbana e eles acharam que a maior quantidade de árvores nativos nesses quintais, maior era a quantidade da riqueza de espécies de aves nativas. Isso é importante porque o papel dos pássaros e outros animais desempenham na contribuição e o funcionamento de ecossistemas e benefícios diretos para as pessoas, né? Eles dispersam sementes, polinizam plantas, eliminam pragas. E um outro resultado importante desse estudo foi que os moradores desses bairros percebem as diferenças na biodiversidade de aves nativas. Essas pessoas, aqui é o aumento da biodiversidade da riqueza de aves nativas, né? E aqui é a satisfação dos respondentes com essa variedade em porcentagem, tá? Então, existe um aumento. As pessoas perceberão níveis variáveis de diversidade de pássaros em seus quintais, conforme indicado por essa relação, né? E essa correlação poderia refletir a satisfação geral do residente com a vizinhança. Isso é uma lacuna, né, que o estudo tem,
Mas mesmo assim, esse resultado sugere que bairros que são atraentes para as pessoas também apresentam maior biodiversidade de aves nativas, o que é um resultado interessante e importante também. Então, esses benefícios todos que a natureza tem, que eu estava falando, que são mais ligados com regulação e provisão, além disso, tem também uma parte que chama, segundo a avaliação ecossistêmica do milênio, chama de cultural, que é essa garantia, esse equilíbrio físico e psicológico da gente. Então, já tem vários estudos que vêm falando que o ingrediente secreto da longevidade é morar perto de áreas verdes, né? Tem vários estudos que mostram que quanto maior a frequência, a duração e a intensidade desse contato, maior vai ser a saúde mental, física e também maior sentimento de coesão social, por conta de que eles fornecem lugares de encontro, né? Fortalecendo assim as relações sociais. E à medida que as pessoas vão passando menos tempo nas áreas naturais, nossos sentidos ficam mais limitados, no sentido tanto fisiológico como psicológico. Isso contribui para uma condição que é chamada de transtorno de déficit de natureza, que é um conjunto de problemas físicos e mentais derivados de uma vida desconectada do mundo natural. Então, entre esses prejuízos estão o menor uso dos sentidos, a dificuldade da atenção, índices elevados de miopia, obesidade, enfim, entre outros problemas, né? Mas, além de todos os benefícios que eu falei como exemplo, existem alguns prejuízos, como eu mostrei nesse gráfico das 15 árvores mais comuns na Europa, que são derivados da vegetação urbana. Esses pontos negativos são chamados de desserviços ecossistêmicos, e a Ana Weiss, nesse artigo de 2017, ela fez uma classificação em materiais que são problemas nas infraestruturas, como danos feitos pelas raízes, o foliço que entupe o bueiro, né? Galhos, problemas ligados ao lazer, que causam inibição de interações físicas com a natureza, como podem ser pragas ou mau cheiro, saúde, como podem ser mordidas de animais, questões ligadas à segurança, como dificuldade na mobilidade, risco de crime ou acidente, e também prejuízos ligados à estética, que chama, que é impactos nos valores culturais, como, por exemplo, espécies que a gente considera que são pouco atraentes, que a gente não gosta. Então, de fato, a gente cada vez mais, a gente vai entendendo melhor essa provisão de benefícios, esses prejuízos também, cada vez mais tem mais estudos. E um exemplo disso é o estudo que a Linay Pires, da UERJ, fez, e colaboradores, em 2017. Ela mostrou que, particularmente na última década, aqui houve um aumento no número de publicações relacionado à biodiversidade, serviços ecossistêmicos, em todos os países, mas especialmente nos Estados Unidos, aqui, China, né, especialmente, e Brasil. Porém, em todos os países, menos do 7,5% dos estudos que relacionam biodiversidade e serviços ecossistêmicos citaram o termo bem-estar humano, que aqui está indicado nesse gráfico em vermelho, tá? Então, no caso do Brasil, apresentou o menor percentual dos estudos que relacionavam bem-estar humano com a provisão de serviços ecossistêmicos e a biodiversidade. Somente um 2,59% dos estudos entre esses 10 países que foram comparados, tá? Então, essa lacuna existente na pesquisa dos vínculos entre serviços ecossistêmicos e bem-estar humano
poderia ser uma armadilha importante para o diálogo entre pesquisadores, tomadores de decisão e sociedade nos próximos anos, como a Linay aponta no seu estudo, que recomendo, muito completo, bem legal. E se a gente olha agora para os estudos sobre serviços ecossistêmicos em áreas urbanas, especificamente, como esse mapa que eu coloquei aqui, que é desse estudo da Dagmar Hasse, de 2014, a gente vê que está concentrado, a grande maioria, na Europa, Estados Unidos e na China. Isso é preocupante, porque existe uma possível incompatibilidade entre conceitos e resultados entre essas regiões e a realidade da América Latina e Caribe, dado que ela é uma das regiões mais urbanizadas do planeta e mais rapidamente está se urbanizando, né? Ela é biologicamente diversificada do mundo, a mais diversificada do mundo, né? Com maior biodiversidade e quantidade de endemismos. Mas também, ao mesmo tempo, a América Latina e o Caribe é caracterizada por uma grande desigualdade social e uma governança ambiental fraca, com grandes desigualdades socioeconômicas, né? Então, é esperado que exista, sim, uma variedade maior, tanto de oferta e demanda de serviços ecossistêmicos nas cidades com diferentes realidades socioeconômicas. E a gente aqui no Rio de Janeiro, eu acho que é um exemplo bem significativo dessas diferentes realidades, né? Desigualdade social, tem diferenças econômicas muito grandes, diferenças na infraestrutura construída também, ambientais também. Aqui temos uma foto da zona norte, aqui esse é Botafogo, esse aqui é Madureira. Dá para ver que a infraestrutura construída é bem diferente, a organização, a distribuição da vegetação urbana é bem diferente também. Então, com isso na cabeça, né, isso torna a cidade do Rio um caso de estudo bem interessante para investigar os vínculos entre serviços ecossistêmicos e bem-estar humano, e a gente tentar ir fechando aos poucos essa lacuna. Então, a gente fez um primeiro estudo focado na percepção sobre o fornecimento de serviços e de serviços ecossistêmicos pelas árvores urbanas e como essa percepção é modulada por fatores sociodemográficos e ecológicos. Esse estudo se encontra atualmente em revisão no jornal Ecosystem Services. Estamos aguardando aí o resultado da decisão. Bom, esse estudo foi feito em 2018. A gente fez um questionário semi-estruturado online, com questões abertas e fechadas, que foi postado nas mídias da Associação de Vizinhos, enviado também para nossos contatos e pedindo para os contatos espalharem, né, entre os contatos deles. Ele ficou disponível entre outubro e junho de 2018, sendo que a grande maioria das respostas foram registradas até finais de março, ou seja, 5 meses, nos 5 primeiros meses. E nesse trabalho a gente focou no Rio de Janeiro. Tivemos 252 respostas efetivas, ou seja, depois da filtragem de respostas que eram de fora do Rio. E focamos a análise em 4 questões abertas desse questionário, que eu coloquei aqui em 2 grupos, tá? Primeiro, tem a percepção dos serviços ecossistêmicos desejada, fornecida pela arborização urbana, e a percepção dos serviços ecossistêmicos atual, fornecida por essa arborização. Assim, as perguntas são, no primeiro bloco, 1 e 2, como você acharia ideal a arborização do seu bairro? Na segunda pergunta, como você acharia ideal a arborização do Rio? A terceira e quarta são que pontos positivos e que pontos negativos você identifica na arborização do seu bairro.
E com as respostas que a gente teve, dessas 4 perguntas abertas, a gente identificou os serviços e os desserviços, os serviços seguindo a classificação CICES, que é uma classificação que é amplamente usada para classificar serviços ecossistêmicos, era bem similar à avaliação ecossistêmica do milênio. E os desserviços, usamos essa classificação que eu mostrei antes da Ana Vaz. Então, mostrando aqui primeiro qual é o nosso universo, né? De quem estamos falando agora, dos resultados. Essas características da amostra são: a gente teve 58% de respostas de pessoas de mais de 30 anos, com uma idade média de 34, 70% foram mulheres, 45% com educação superior e 45% com pós-graduação. O 45% foram respostas da Zona Norte, 35% da Zona Sul, e o menor porcentagem, né, é 7% a área do centro do Rio. Então, com isso, com esse universo em mente, vou mostrar agora o que a gente achou, tá? Então, tem o primeiro resultado importante que a gente tem é que a desigualdade social molda essa percepção dos serviços ecossistêmicos como era esperado, né? Eu vou primeiramente explicar a figura, depois entro no resultado. Essa figura é uma análise de componentes principais. A cor verde são os serviços de regulação e suporte, a amarela, a laranjinha é provisão, e em azul a gente tem os culturais. Sempre vão ser as mesmas cores nas seguintes gráficos que eu vou mostrar, tá? Aí eu marquei em vermelho 2 setas, que são o índice de desenvolvimento social e o déficit de arborização. O índice de desenvolvimento social ele é inspirado no índice de desenvolvimento humano, que é bem conhecido, né? Ele se baseia em 3 parâmetros: saúde, renda e educação. Só que o índice de desenvolvimento social ele inclui também a oferta de serviços básicos, como, por exemplo, porcentagem de domicílios com de água, esgoto e coleta de lixo. E esse índice, segundo o Instituto Pereira Passos, é mais adequado para estudar as realidades das diferenças micro-urbanas dentro do Rio de Janeiro. Então, por isso a gente usou esse. E o déficit arbóreo, ele é um índice que foi obtido do Plano Diretor da Arborização Urbana do Rio de Janeiro, que ele está disponível para todo mundo, online, né? Ele representa a diferença negativa entre o número total de árvores esperadas e o número observado nas ruas, considerando que a cada 10 metros teria que ter um indivíduo, tá? Então, esse índice foi calculado num trabalho do Adilson dos Santos, eu coloquei aqui a referência, que, se não me engano, ele foi na dissertação de mestrado dele, da UERJ, que ele fez um levantamento bem assim grande da arborização do Rio. Então, o que a gente achou aqui? A maior índice de desenvolvimento social e menor déficit arbóreo, maior porque a seta está apontando nessa direção, menor porque está déficit arbóreo porque é do lado oposto, tá? A percepção é voltada para valores estéticos e a menor índice de desenvolvimento social e maior déficit arbóreo, a percepção é voltada para a ausência de recursos, como, por exemplo, ar limpo, né? Aqui a qualidade do ar, e a provisão de frutos, que foram as variáveis que mais se explicam os dois eixos. Então, esse resultado está indicando que na zona que tem um índice de desenvolvimento social maior no Rio, que é a Zona Sul, bom, a maioria dos bairros da Zona Sul, né, os moradores tendem a afirmar
a identidade estética dos seus bairros, que normalmente são melhor mantidos em termos de infraestrutura, tanto verde como cinza. E, por outro lado, o centro e zona norte, também algumas áreas da zona oeste, eles poderiam estar, a experiência seria uma experiência de escassez de arborização nas ruas. Isso poderia aumentar a percepção da falta de necessidades elementares da habitabilidade, como são bens e serviços relacionados com o ar limpo, fontes de alimento, como o caso das árvores frutíferas, né, que foi o que foi indicado. Bom, um segundo resultado importante que a gente achou nesse questionário foi a influência dos papéis de gênero nas percepções dos serviços ecossistêmicos, que das pessoas que indicaram desserviços, ou seja, os pontos negativos, né, referentes à segurança, que tem risco de crime, acidente ou mobilidade, as mulheres perceberão 61% mais esse tipo de desserviço comparado com os homens, quando a gente perguntou por esses aspectos específicos negativos da arborização. Então, esse resultado concorda com outros estudos que mostram que as mulheres têm um medo significativamente maior do crime em áreas verdes urbanas comparado aos homens. E esse medo, como falam nesses estudos, especialmente esse aqui do Ferrari, o que acontece? O medo que as mulheres temos à violência sexual, ele é tão forte que ele acaba influenciando todos os outros medos que a gente tem. Então, isso aumenta significativamente mais, né, comparado com os homens, o medo também a essa segurança, né, esse aspecto negativo de área verde é inseguro, não é seguro para uma mulher andar, né? E, por último, um terceiro resultado importante que a gente achou é a importância da educação para aumentar as atitudes proambientais. Então, tem estudos anteriores que mostraram que os serviços culturais são ampliamente reconhecidos e que os serviços de regulação não são tão bem reconhecidos assim, porque eles requerem uma compreensão maior do processo ecológico, de como eles afetam o seu bem-estar, né? Como essa questão que eu contei, que eu falei no início, né? De como a poluição do ar afeta a gente e gera essas doenças. Então, o aumento da preocupação com o meio ambiente, geralmente, nos estudos, se relaciona com um aumento nos anos de escolaridade. Mas o que a gente achou aqui é que níveis mais altos de educação formal, que seria o nível 3, não resultaram em uma maior percepção dos serviços de regulação e suporte, que no caso estavam ligados ao nível 2, que seria o nível de educação superior. Então, isso é importante, porque o que a gente está achando aqui é que essa relação entre nível de educação formal e percepção de serviços de regulação e suporte, ela não é linear, e ela provavelmente depende de outros fatores, com certeza, né? Esses serviços de regulação, eles são percebidos por pessoas com um nível superior mais frequentemente que por pessoas com um nível de pós-graduação no nosso questionário. Então, a explicação para isso poderia ser que níveis mais altos de educação formal não resultam em uma maior reivindicação desses serviços. Talvez poderia ser que um nível maior de especialização não permite uma visão tão holística dos diferentes serviços, mas também pode estar ligado à idade, né? Porque nosso questionário, nossa resposta também era uma grande parte de gente mais nova, né? Então, por outro lado, a educação para o aumento
das atitudes proambientais poderia estar mediado pela percepção dos jovens, como estou marcando aqui em vermelho, já que esses serviços de regulação climática foram mais observados, mais percebidos pelos jovens, e a população a população não, desculpa, os respondentes mais idosos, a percepção estava mais ligada a benefícios psicológicos da vegetação. Então, segundo a literatura, isso pode acontecer porque os respondentes mais idosos são mais propensos a aproveitar oportunidades da natureza que proporcionam contemplação e relaxamento. Portanto, a gente poderia dizer que é mais uma visão mais voltada a si mesmo, enquanto os mais jovens têm uma visão mais holística, coletivizando os seus benefícios da arborização, como falam nesses artigos aqui que eu coloquei como exemplo. E um último resultado interessante que a gente teve nesse questionário é o reconhecimento da multifuncionalidade da arborização urbana. Os respondentes perceberam uma gama ampla de serviços ecossistêmicos, está aqui em diferentes cores, com um tamanho diferente, né? Como regulação do clima, frutos estéticos. Esse resultado reflete uma consciência comum dessa multifuncionalidade da arborização urbana que contribui para o bem-estar humano diretamente ao fornecer alimento ou apreciação estética, mas também de forma indireta, ao reduzir esse estresse por calor ou esses outros serviços de regulação que falei, né, como a qualidade do ar, a diminuição dos enchentes. Então, cada vez mais a gente tem evidências da importância da arborização e as áreas verdes para muitos aspectos do bem-estar nas cidades. Então, pensem agora no que aconteceria com nossa relação com as áreas verdes da cidade se a gente fosse proibido de ter contato. Vou fazer uma pausa para água. Bom, isso mesmo que foi o que aconteceu, o que está acontecendo, né, no mundo todo, por conta da pandemia de Covid, que privou a gente do contato com a natureza, com atividades ao ar livre. Durante os primeiros meses da pandemia, que foi a parte mais restrita na maioria dos países, e com essas políticas de isolamento social, certo? Então, a implementação dessas medidas, com certeza, tem salvado milhões de vidas no mundo todo, mas é provável que tenha algumas consequências também nessa nossa relação com as áreas verdes urbanas e com as áreas verdes em geral, na verdade. O nosso objetivo nesse segundo questionário, nesse segundo estudo, foi avaliar os impactos da quarentena durante a pandemia de Covid na relação das pessoas com a natureza urbana no Brasil. E a natureza em geral, como eu falei, tá errado aqui o urbano, porque a gente, agora vocês vão ver as perguntas. Então, o objetivo é investigar esses impactos dessas medidas restritivas durante a pandemia na relação das pessoas no Brasil em geral. E esse artigo está em preparação, esses resultados. Esse questionário foi feito entre junho e julho de 2020. Foi também um questionário online. Já nesse momento não tinha outro jeito, né, de fazer. E foi encerrado em 7 de julho, porque aqui no Brasil estava finalizando essa fase mais restritiva, né? Vamos lembrar aqui com esse gráfico
Esses dados são do Google Mobility Report, que eles têm disponíveis para qualquer pessoa lá, do mundo todo. Tem várias tendências de mobilidade, como foram mudando, tá? Então, temos em laranja, esse Retail e Recreation, tendência de mobilidade para restaurante, cafés, shoppings, museus, bibliotecas, cinema. E em cinza, a gente tem a tendência de mobilidade de transporte público, como, por exemplo, metrô, ônibus, estações de trem, tá bom? Aqui o que a gente vê isso aqui foi início de março, né? Eu peguei a faixa, né, de 1 de março de 2020 até o 26 de julho de 2020. Aqui você vê o zero, é tipo o baseline, né, a linha para comparar como estava anteriormente. Essa mobilidade, que é em porcentagem. Então, o que a gente vê é que no início, na metade de março, que foi quando começaram o fechamento, né, essas medidas mais restritivas de isolamento e de restrição de mobilidade, que caiu até uns 60%, né, menos. Aí se manteve entre um 40, um 90, dependendo da cidade. Esse gráfico aqui é o Brasil todo. E aí depois, já em junho, já começou aumentar, mas não voltou. Final de julho ainda não tinha voltado ao normal. Aqui no Rio, o Parque Nacional da Tijuca ele ficou fechado desde 17 de março até 9 de julho. E as áreas de lazer e em vias públicas, e a maioria de parques urbanos, elas abriram o 12 de julho e fecharam também o dia 17 de março. Então, nosso questionário foi do 16 de junho, foi por aqui, nessa parte, entre 16 e 7 de julho. Então, ou seja, quando já tinha passado uns 3 meses, mais ou menos, de esse isolamento mais forte. Então, a gente focou no Brasil todo, como falei, e recebimos resposta de todo o Brasil, menos Tocantins e Roraima. A gente recebeu 1.471 respostas depois dessa triagem de tirar as respostas que eram de fora do Brasil. E, no caso, eu vou focar aqui em 4 perguntas, que são resultados que achei interessante de compartilhar com vocês. Eu dividi também em 2 blocos. O primeiro é o desejo de mudar a frequência da visitação das áreas verdes. O segundo é a falta de circulação por lugares públicos. Então, temos a primeira pergunta que eu vou falar, essa frequência, com que frequência visitava áreas verdes antes da restrição de circulação? E a segunda é se você pretende alterar a frequência com a qual visita áreas verdes públicas após o fim da quarentena. E se sim, como você vai alterar? Você vai aumentar, vai diminuir? E a pergunta 3 e 4, essa falta de circulação, né? Quais lugares públicos você sentiu falta no período de restrição de circulação? E por que você sentiu falta desses lugares públicos? No caso da pergunta 4, as respostas foram identificadas, esses componentes de bem-estar, e categorizadas. A gente usou como guia o artigo da Nora Fagerholm na People and Nature 2019, que ela fez uma categorização desses componentes de bem-estar também. E esses componentes são tanto objetivos como subjetivos, e eles cobrem as necessidades humanas físicas, emocionais e sociais. Aqui a gente tem o nosso universo amostral, de novo, essas características sociodemográficas dos nossos respondentes, né? Então, foi similar ao anterior. 75% de pessoas com mais de 30 anos, com uma idade média de 43 anos, um pouco mais
bastante, é uns 10 anos mais alta maior que o questionário anterior. 69% de mulheres responderam, também praticamente a mesma coisa, né, que o questionário anterior, e 57% com nível de pós-graduação. 84% foram respostas do Sudeste, a grande maioria, né, das nossas respostas, e a parte do Brasil que menos representação tem é a Norte, com 2%. Então, os resultados desse desejo de aumentar ou manter a frequência de visita às áreas verdes, né? O que a gente achou foi que os respondentes gostariam de manter ou aumentar a frequência. Aqui, no eixo X, temos os dias por semana que as pessoas visitavam antes da quarentena, né? Dessas medidas de restrição às áreas verdes. Então, aqui é nunca, menos de um dia por semana, de 1 a 3 dias por semana e de 4 a 7 dias por semana. Depois, aqui em cores, né, diferentes, temos como eles queriam mudar, no caso de que se queriam mudar, né, ou não, essa frequência após esse período de restrição. Então, temos diminuir praticamente muito pouca gente respondeu que queria diminuir. A maioria, então, queria manter, que é vermelho, ou aumentar, que é o verde, independentemente dos dias que visitavam antes da quarentena. E isso indica também a importância desse contato com a natureza, né? Isso já está dando aqui uma piscada aqui para a gente. E, de fato, isso mesmo é o que foi relatado. O que a gente achou é que, nessa pergunta dos lugares públicos, né? Os lugares públicos que sentiam mais falta durante essas medidas de restrição foram as infraestrutura verde e azul. Infraestrutura verde é a arborização da rua, áreas verdes, parques, florestas. E essa infraestrutura azul são as praias, rios, lagoas, cachoeiras. Então, a grande maioria das respostas de quais lugares públicos você sente falta eram esse tipo de lugar. Ou seja, o contato com a natureza, de fato, foi o que mais sentiram falta, os nossos respondentes. Foi o principal motivo da falta desses lugares públicos, e também a sociabilidade, o exercício e recreação. Foram os 4 mais relatados, mais percebidos pelos respondentes. Nossos resultados mostram também um gradiente entre locais públicos ao ar livre, que estão aqui em verde, nesse lado da análise do componente principal, e lugares fechados, bares, centros culturais, shopping, centros religiosos, em azul, do outro lado, que aqui tem a linha 0 que separa, né? E a cor turquesa são os motivos pelos que sentem falta. Então, essa análise aqui já é incluindo essas variáveis socioeconômicas e também a frequência que eles tinham de visitas às áreas verdes antes das medidas de restrição. Então, a falta de infraestrutura verde e azul durante a quarentena, ela foi particularmente importante em cidades maiores, cidades grandes, com a densidade de população e em áreas urbanas grandes, com índice de desenvolvimento humano alto, que aqui a gente usou o índice de desenvolvimento humano porque é o que está para o Brasil todo, e onde as pessoas visitavam mais frequentemente
essas áreas verdes antes da quarentena. Isso mostra a importância tanto do nível socioeconômico como do nível de urbanização na valorização e a percepção das infraestruturas verdes, azuis e os seus benefícios para a gente, né? Então, algumas conclusões que a gente pode ter dos 2 estudos, tá, que eu mostrei. Primeiro, que a gente precisa oferecer um acesso equitativo à infraestrutura verde e azul, especialmente nas grandes cidades. Isso deve ser uma meta fundamental, especialmente em cidades que são marcadas pela desigualdade, já que os residentes de áreas mais desfavorecidas tendem a se beneficiar mais com a melhoria do acesso a esses espaços verdes. Em segundo lugar, que a gente tem que incluir essa pluralidade de percepções na gestão e desenho de espaços verdes urbanos. O fato de que os serviços prestados pela arborização não são percebidos de maneira homogênea, como a gente está mostrando nos 2 estudos, dentro da cidade, isso indica que a avaliação dos benefícios da arborização deve levar em conta também essas condições sociodemográficas e ambientais locais, tendo cuidado especial no desenho na hora dessa percepção de insegurança das mulheres, né? Significativamente maior que os homens. Terceiro, a gente precisa também fortalecer a educação em valores proambientais para reconstruir uma nova ética do cuidado. Essa nova ética tem que recuperar como foco a vida das pessoas e com igualdade, com justiça social, com democracia, com harmonia, com o meio ambiente, com solidariedade também. E quarto, essas avaliações locais, isso nos permite pensar em estratégias para aumentar o engajamento da população em práticas ecológicas que melhorem o nosso bem-estar, né? Por exemplo, os nossos resultados mostram que engajar pessoas pode ser visto como uma forma de recreação e apreciação estética da natureza na zona sul, mas na zona norte e oeste e no centro, né, a melhoria do clima e o fornecimento de alimento pode ser usado como uma motivação para envolver os residentes em atividades ecológicas. E sobre essas avaliações, eu queria fazer um destaque da importância, né, dessa valoração plural da natureza, né, como nossos resultados estão mostrando. A natureza é valorizada de maneiras muito diferentes por indivíduos e grupos, com níveis de poder diferente também. E por conta disso, uma abordagem mais plural, a gente considera que deve ser essencial, né? Eu vou colocar aqui um exemplo de um estudo de Alexander Rincon Ruiz, de 2019, que é interessante, que eles fizeram um estudo de 21 estudos de valoração da natureza em diferentes cidades da América Latina. E o objetivo era entender a implementação dessas avaliações de serviços ecossistêmicos, tá? Então, tem algumas limitações na pesquisa, como, por exemplo, um terço dos 21 que foram avaliados são projetos que envolvem somente, quero dizer, um terço são projetos que envolvem outros atores sociais, como ONGs ou instituições governamentais. O resto eram pesquisas acadêmicas, tá? Mas, apesar disso, um resultado interessante é esse gráfico aqui, que é o nível de integração e a participação dos atores, desde uma simples consulta ou informe até uma participação muito ativa, e aqui vai de uma integração, uma abordagem disciplinar a transdisciplinar. Então, um resultado interessante é que a maioria dos casos que relataram ter influenciado a tomada de decisão, que são as bolinhas brancas no gráfico, aqui tem a maioria, analisaram trade-offs entre serviços e promoveram o envolvimento de diversos atores sociais, né? Foi uma abordagem transdisciplinar e de forma ativa.
E também essa relação, né, que a gente vê aqui, isso indica que os estudos que usavam uma abordagem transdisciplinar, eles engajavam mais os participantes no processo como um todo. Então, essa valoração plural é bem importante para a gente implementar, de fato. Ouvir as pessoas e analisar essas diferentes percepções, essa pluralidade de visões. E tudo que eu estou falando aqui, esses pontos que eu coloquei agora nas conclusões, né, e ter em conta a pluralidade e as avaliações locais, essa ideia é sintetizada no conceito chamado direito à cidade, que ele foi proposto por um sociólogo e filósofo chamado Henri Lefebvre, que foi ampliado depois pelo geógrafo urbano David Harvey, e ele vai do foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas na moradia e no bairro, até abranger a qualidade de vida na cidade e no campo, como um mecanismo de proteção da população que mora em cidades ou regiões em um processo acelerado de urbanização. E nas próprias palavras do David Harvey, o direito à cidade é o direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. E com essa ideia na cabeça, a gente precisa parar e pensar que cidade a gente quer. Então, a cidade tem sido desconectada dos ecossistemas naturais, dos benefícios que geram, que são essenciais para o nosso bem-estar humano. A perda desses serviços acarreta uma maior hostilidade do ambiente urbano, a gente já sabe, já estamos aí com as mudanças climáticas batendo aqui na cara da gente, né? O que significa um pior clima, uma pior condição do ar e menor qualidade de vida. A pandemia de Covid também é resultado, né, disso tudo. E a gente acaba construindo cidades em qualquer lugar, de qualquer jeito, independentemente do custo monetário, ecológico, como, por exemplo, Dubai, né, na imagem aqui coloquei. E é urgente que os cidadãos assumamos nossa responsabilidade também no governo das cidades, para a gente iniciar uma transição para uma nova sociedade urbana que permita viver a cidade de uma maneira diferente, não só como um indivíduo ou consumidor, mas também como um cidadão consciente desses cuidados todos urbanos que a gente precisa. E já por último, agradecer à equipe com que trabalho, que é sensacional. O professor André Dias, excelente pesquisador da UFRJ, né, do Laboratório de Ecologia Vegetal. O professor Dário Souza, que é sociólogo do Instituto de Ciências Sociais da UERJ. Ele está ajudando muita gente nessa parte de construir esses questionários de um jeito que a gente consiga ter os resultados, né, que a gente das nossas perguntas de uma forma eficiente e bem feita, também ajudando na interpretação. O Carson Silveira, que é meu aluno de mestrado, orientado pelo André, que ele está fazendo um trabalho super legal, avaliando a mitigação das ilhas de calor no subúrbio do Rio. Clarice e Yari, que são alunos de graduação, e eles estão ajudando a gente também na compilação e levantamento de dados, estão ajudando muito. Então, estou muito, muito feliz com essas pessoas todas ao redor. Quero agradecer também ao Parques e Jardins, porque eles ficaram sempre super disponíveis, deram permisso para a gente coletar amostra, né, na cidade, quando ainda era possível, né? A gente teve que parar várias de nossos estudos dentro desse projeto grande de pesquisa, tiveram que parar por conta da pandemia, né? Algumas das tarefas, mas eles foram sempre muito, muito gentis. E também pelas histórias que contavam das situações que eles viveram, né?
planejamento, né, da cidade, da arborização. O Laboratório de Ecologia Vegetal, claro, e a CAPES, que agradeço pela minha bolsa. E já vou deixar de compartilhar aqui. Muito obrigada, Núria. Que apresentação maravilhosa, muito bom saber um pouquinho mais do trabalho de vocês. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, né? Quem quiser sentir a vontade, né, para abrir o microfone e fazer perguntas, agora é o momento. Mas antes disso, eu tenho aqui duas perguntas que vieram pelo chat. Aqui no chat, muitas pessoas parabenizando, Obrigada, dizendo gente. que a apresentação foi ótima. E eu vou agora seguir aqui para duas perguntinhas que eu já anotei. E aí, na sequência, depois que você responder, a gente faz a parte, né, de quem quiser mandar mais pelo chat pode mandar, mas também quem quiser abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade. A primeira pergunta veio da Carmen Vieira. Ela perguntou o seguinte: recentemente, o Ministério do Meio Ambiente lançou o programa Cidades Verdes. Gostaria de saber a opinião da Núria sobre o programa e a viabilidade para sua implementação em curto prazo. Olha, não consegui ainda me aprofundar no programa, tenho que confessar. Então, não consigo dizer muito, não consigo dar minha opinião ainda, mas vou dar uma estudada e a gente pode conversar mais. Então, vamos para a próxima. A Cristina perguntou: o que você sugere como alternativa para conscientizar moradores que jogam resíduos de quintal nas margens de parques lineares cortados por rio? Já tentamos conversar, já enviamos material visual e texto com as consequências destas atitudes no grupo de WhatsApp da rua. Sim. Acho que tem que perguntar assim, o que está faltando, né? Acho que não seria não jogar lixo, não jogar resíduo, mas o que vocês precisam para ter um lugar apropriado para jogar esse resíduo, né? Eu acho que talvez mudando um pouco a pergunta, conseguem chegar num ponto que chega numa solução boa para todo mundo, né? Porque talvez ele não tenha um lugar, não sei, porque não conheço a área, né? Mas talvez simplesmente seja por falta mesmo, né? Não sei se quer complementar a pessoa que perguntou. Olha, chegou uma perguntinha aqui agora. Peraí. Ah, tá. Não, a pessoa está só parabenizando. Uma pessoa lá do Maranhão. Que legal. Nome Brenda. Seja bem-vinda, Brenda. Disse que não conseguiu chegar antes, mas acompanhou o final e te parabeniza muito pelo trabalho. Muito interessante. A Melissa que perguntou o seguinte: quais são os próximos passos do seu projeto de pesquisa? Ai, Melissa. Então, a gente... a ideia grande assim, do projeto é estudar esses mecanismos pelos quais as árvores provêm esses serviços, né? Então, tanto a parte de entender a percepção, como varia, como é diferente entre diferentes atores, e também quais são essas características que favorecem os benefícios, né? A provisão de alguns dos serviços. A gente quer focar na purificação do ar, sequestro de carbono e suporte de hábitat, e ver um pouco trade-offs também, né? Se existem trade-offs entre árvores ou espécies que purificam, que são muito boas purificando o ar, se a gente tem a hipótese de que não são tão boas sequestrando carbono. Então, por conta de que quando fica muito, enfim,
fica muito aderido na folha, na superfície da folha, ao material particulado, chega a um ponto que a folha também sofre com isso, por falar de algo assim simples, né? Então não consegue funcionar tão bem. Então pode ter um trade-off, sim, um efeito negativo, né? Esses diferentes serviços, essas diferentes características que a gente quer estudar. A gente já começou a fazer um piloto lá em 2018, a gente fez algumas medidas também, mas justo quando começou a pandemia, eu tinha planejado, enfim, a semana anterior da pandemia eu planejei o campo forte, assim, de coletar folhas em mais de 23 espécies e estavam pintando o laboratório, para ser sincera, aí a gente teve que adiar a semana seguinte e foi a semana que fechou tudo. Então, aí complicou muito e a gente decidiu aguardar até ser seguro, né? Mas estamos aí na torcida de quando a gente vai conseguir. Teria uma pergunta. Posso fazer aqui pelo microfone? Fica à vontade, Jay. Se você também puder se apresentar, né? É sempre bom. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Núria. Parabéns pela apresentação. Eu sou Jay, sou engenheiro agrônomo e faço doutorado em Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade e estudo especificamente, né, as iniciativas, né, de agricultura urbana, e eu acho que é muito interessante a sua apresentação, porque ela traz uma série de insumos, né, características biofísicas, mas também percepções, né, dos atores, né, é muito agregador, né, nesse sentido para a gente. Eu queria te perguntar o seguinte, se nesses questionários ou em algum momento da pesquisa de vocês, se emergiu ou apareceu um pouco desses coletivos que trabalham na cidade, né, no tecido urbano, né, requalificando áreas ou protegendo remanescentes florestais, né, a partir de, enfim, de hortas agroecológicas, sistemas agroflorestais. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um belo exemplo, né, na zona norte do Verdejar, né, que defende a última remanescente ali que é a Serra da Misericórdia, na região da cidade, né, que tem um papel fundamental ali, né, tem nascente de rio, mas que está imerso também numa situação de conflito muito grande, né, com uma pedreira, enfim, próximo também ao inserido ali ao Complexo do Alemão. Então, se isso aparecer um pouco, se isso talvez faça parte da agenda de vocês, um pouco trazer também a percepção desses coletivos, né, que estão, enfim, lidando com essas situações cotidianas e os desafios, né, de promover isso numa cidade que falta, né, infraestrutura para essas populações, né, questões da violência impedem que, né, os projetos tenham continuidade, a própria pandemia, né? Então, se puder falar algo para a gente aí nesse sentido, né? Obrigado, Núria. Obrigada a você, Jay. Sim, a gente perguntou, uma das questões que a gente fez foi se você participa ou participou de alguma atividade de plantio, de melhora, de alguma relacionada com a arborização urbana e áreas verdes urbanas. Então, com essa resposta, a gente conseguiu identificar esses grupos de pessoas que são atuantes, né, que são, de alguma forma, são engajados com as áreas urbanas. E teve várias pessoas que, como a pergunta era aberta, escreviam onde eles participavam também, né? Eles relatavam, faço parte do grupo tal. A gente também na divulgação divulgou para o Plantar Paquetá, para eles também disseminarem, para vários coletivos, né? Então tem sim essa representação. E eu não mostrei aqui, mas uma das análises que a gente fez também, que é com outra questão, eu usei essa população engajada para também avaliar se há diferenças, né, na percepção das pessoas que atuam ativamente, né, nessas tarefas, nessas atividades voluntárias,
e voluntários ou não, na verdade, e acho que não, né? E spoiler, a diferença sim, tem diferença de percepção, sim. Mas a gente não inicialmente eu pensei também fazer um questionário específico mandar para tomadores de decisão, mas a gente ainda não fez isso, não conseguiu. E é um desafio, né, Núria, porque todos os programas de pagamento por serviços ambientais, eles geralmente partem de uma noção bem cristalizada, né, da preservação no ambiente rural, né? Então, são poucos, né, exemplos que tem de pagamento, sim, em áreas urbanas, né, para a gente aqui, talvez inexistentes, né? Mas, de fato, acho que esses coletivos, né, eles seriam, né, prestadores, né, de serviços ambientais também, de alguma forma, gerar evidências, né, nós pesquisadores, né, de maneira a permitir também esse tipo né, de fundamentar esse tipo de ferramenta, né, de política pública. Sim, sim, porque eles favorecem, né, como você acabou de falar, eles promovem a provisão maior, né, ou a provisão simplesmente quando não há desses serviços. São super importantes essas atividades e a gente fomentar essa educação em valores proambientais para cada vez mais a gente engajar mais pessoas. Obrigada, Jay, pela pergunta. Obrigada, Núria. A Yasmin acabou de enviar aqui uma pergunta, Yasmin Lucena, perguntando se você pode falar um pouco a sua percepção em relação à lei que regulamenta o pagamento por serviços ambientais e se essa seria uma boa maneira de estimular a proteção dos serviços ecossistêmicos. A Bruna acho que já sabe o que eu penso, né, da disciplina de ecologia urbana. Eu acho que a gente pode usar eu acho que é uma ferramenta útil e para quantificar, talvez para também que as pessoas entendam, né, de alguma forma mais simples o valor, com esse valor econômico. Mas a questão, quando isso entra já no mercado, né, como a questão do carbono, que é o exemplo assim mais maior que a gente tem, aí já entra em questões delicadas, assim, porque tudo fica mercantilizado, né? Então isso acaba criando um problema maior também e as pessoas mais pobres vão se ver atingidas enfim. Então, sim, acho que é uma ferramenta interessante, mas com cuidado, sim. Eu tenho uma pergunta. Obrigada, Núria, pela resposta. Obrigada, Yasmin Luciana, pela pergunta. A minha pergunta é que você falou, né, sobre aqueles resultados que você trouxe, que as pessoas com uma maior escolaridade, no caso, pessoas com pós-graduação, não estavam percebendo tanto, né, esses serviços ambientais. E aí, você falou uma série de hipóteses que vocês trabalharam, né, no artigo, e aí me surgiu uma dúvida se vocês plotaram a escolaridade, né, com renda, ou escolaridade com o local da cidade. Porque antes você tinha dito que as pessoas da zona, né, sul elas teriam uma percepção mais estética e as pessoas da zona, né, da zona norte teriam uma percepção mais pautada na necessidade dos serviços ambientais, né? Então, me veio essa dúvida de talvez se essas pessoas que não estão percebendo esses serviços, talvez estejam mais inseridas numa região mais favorecida por esses serviços e aí por possuírem os serviços elas não sentem falta, então não percebem tanto que nem as que precisam, né? Sim,
Não, eu penso que a gente não chegou a plotar essas duas variáveis, né, que você falou, mas como esses plots, eles incluem todas as variáveis, eu acho que, sim, essa parte da percepção dos serviços estéticos, né, a maior índice de desenvolvimento social, tem uma maior percepção desses estéticos e menor índice de desenvolvimento social e mais falta de arborização, essa percepção mais de falta de qualidade do ar, né? De ar limpo, de frutos também. Acho que sim tem a ver, porque o que acontece com o Rio também tem uma diferenciação grande também nas regiões enquanto a índice de desenvolvimento social, né? Tem a Zona Sul, que em sua grande maioria é a parte mais com índice social mais alto, e também com a arborização nas ruas maior, né? Comparado com Zona Norte, com centro tem um déficit arbóreo muito alto, por exemplo, é o maior do Rio de Janeiro. E então acho que sim tem a ver com as áreas e também com a idade, com essa parte das nível de educação que a gente não achou uma relação linear. Acho que tem muito a ver com a idade, porque os jovens percebiam mais esses serviços de regulação climática, por exemplo, de qualidade do ar. Então, acho que tem muito a ver com isso. A gente está tendo um efeito assim combinado, né? Beleza, obrigada. Eu perguntei porque como o índice ele incorpora, né, educação e renda como uma coisa, né, ele mistura, né? Se vocês teriam separado as variáveis, né, para fazer essa análise. Talvez seria interessante separar, né? Vou dar uma olhada separando. Vou até anotar aqui, porque para diferenciar bem o que é que está causando, né? Já que vocês analisaram, né, por educação separadamente, talvez fosse interessante. Verdade. Obrigada. Mais alguém? Obrigada a você, Núria. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Alex, aqui levantou a mão. Fique à vontade, Alex, se pudesse apresentar também, por favor, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Alex, sou aluno de mestrado aqui da Geografia na PUC. Sou geógrafo especialista em questões ambientais, também sou agricultor urbano e tenho minha vivência toda aqui no meio ambiente. Primeiro, parabéns pela apresentação e conhecimento que você compartilhou aqui conosco, Núria. Fiquei bem interessado, teria várias outras dúvidas e questões, mas uma coisa que sempre me vem à cabeça na sua visão, como nós, pesquisadores da academia, como a gente já produziu tanto conhecimento, sobretudo nessa questão dos serviços ambientais, que é uma pauta mundial que está sendo discutida, então não é uma coisa nova, né? Mas só que para os nossos governantes, para a nossa gestão pública, parece que eles estão com a cabeça ainda no feudalismo. Então, que estratégia você poderia compartilhar conosco para que a gente possa levar esse conhecimento científico até a gestão pública, né? Nosso colega Jay falou da questão das políticas públicas. Eu tenho levado muito meus trabalhos para a discussão em cima das políticas públicas, porque eu acho que se a gente produz conhecimento, mas não leva para a gestão pública, aquilo passa a ficar sem uso. E a gente que trabalha com questão ambiental, a gente quer praticar. Então, eu queria saber um pouquinho de você, né, na sua experiência, nas suas dificuldades e desafios, como que você consegue trabalhar com essa questão. E só fazendo um comentário, sou morador da Glória, moro aqui em frente ao Parque do Aterro, que é maravilhoso, é um paisagismo incrível, mas a minha maior crítica com relação a esse paisagismo é que ele, por questões estéticas, ele varre toda a matéria orgânica que cai no parque e o parque acaba tendo um empobrecimento gradativo e as espécies começam a apresentar uma série de problemas. Até tinha uma pesquisa bem interessante na época
em que os pontos com maior concentração de nutrientes eram exatamente onde os moradores de rua utilizavam para banheiro. Então, eu queria que você também comentasse um pouquinho desse senso estético ir contra o senso natural, né? O ideal é a matéria orgânica incorporar e aquilo voltar de alguma forma, com flores, né? com exuberância, só que a nossa estética chega a ser um pouco burra, digamos assim. Então, para não tomar muita palavra, mais uma vez, parabéns e obrigado. Obrigada a você, Alex. E, bom, primeiro sobre o último que você perguntou da questão estética, né? Tem muito isso, né, de jardins que você não pode sentar na grama. Nossa, me lembro lá, enfim, onde eu estudei, tinha um jardim super legal do lado da universidade que a gente sentava e o segurança vinha sempre aí esbarrar a gente porque era proibido sentar na grama. E a gente, então, para que tá aqui o jardim, sabe? Enfim, é estranho. É muito estranho, né, essa relação, como você falou. Eu realmente não, assim, acho que a gente parte da educação, do trabalho de divulgar bom, que as árvores precisam dessas folhas para que entre no ciclo de nutrientes, que não precisa tirar, que fica tudo limpinho, perfeitinho, como se estivesse num apartamento. E é uma questão de aos poucos, de trabalho de formiguinha mesmo. E eu acho que é uma resposta bem similar à pergunta primeira que você fez também. Eu, na verdade, esses resultados são bem recentes. A gente está há pouco tempo com a mão na massa ainda. Assim, o contato maior que a gente tem é com o Parque Jardim, que desde 2018 que a gente escreveu o projeto, o primeiro que a gente fez foi entrar em contato com eles, enviar o projeto, e a gente marcou uma reunião, conversou. Depois eles convidaram a gente no encontro fluminense de arborização, e a gente também conversou, apresentou os resultados de forma bem preliminar. E eu acho que é uma questão também de nós pesquisadores, como com nossa parcela de poder que a gente tem, pelo menos criar esse espaço de diálogo, a gente se abrir, né? E como ontem assisti o Otimismo Planetário, a Larissa do Ruas falou uma frase muito bonita, que falou escutar com a alma as pessoas. E eu acho que é difícil, sobretudo em lugares onde a governança ambiental é fraca e não tem muita vontade de mudar, talvez, mas acho que a gente consegue fazer bastante coisa e agregando, né? E agregando aos poucos, falando com associações, com ONGs, e escalando cada vez mais para tentar mudar. Obrigada, Alex, pela pergunta. Obrigada mais uma vez, Núria. A Carmen Vieira acabou de enviar mais uma pergunta aqui para a gente. Ela disse assim: Núria, a especulação imobiliária é um grande fator condicionante da arborização urbana em determinados locais. Essa poderia ser uma estratégia para as áreas menos favorecidas economicamente? A criação de parques e áreas verdes em bairros menos nobres não poderia criar um conflito como o da gentrificação? É um problema bem grande mesmo. Isso já tem documentado vários problemas de gentrificação por questão do aumento da arborização, que aumenta o valor dos apartamentos, enfim. É um problema muito sério. Tem um grupo em Barcelona que pesquisa, não me lembro agora, Urban Lab. Eles pesquisam bastante sobre esse tema de gentrificação verde, que chama. Mas, então, o que eu penso? Que não é, eu acho que a gente não pode ficar, tipo, não é para não fazer, não é para não aumentar a arborização nesses lugares que são mais desfavorecidos. É para, de alguma forma, a gente tem que conseguir
ou tipo, que o mercado não aumente o valor, né? Tem que ter alguma medida, ou, normalmente isso vai vir do governo, né? Deveria vir do governo para limitar esses valores, né? Que não aumentem loucamente pelo aumento da arborização e a gente conseguir diminuir a desigualdade e ter um bairro bonito e agradável para todo mundo. Né? Obrigada, Carmen, pela pergunta, e Núria. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta? Lembrando que aqui eu acabei de colocar no chat o link, né? É um formulário, na verdade, é uma lista de presença para a gente, enfim, conhecer um pouco melhor o público que está participando aqui, né, do nosso seminário. Então, por favor, né, preencham a lista. Também é possível para aqueles que quiserem receber certificado, tem uma parte lá que vocês podem assinalar, e aí a gente em breve envia para aqueles que estiverem interessados. Mas a gente ainda tem um tempinho para perguntas, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, o momento é agora. Não, acho que, né, ninguém mais vai fazer perguntas. Eu agradeço muito a participação de todos e todas, agradeço muito a apresentação da Núria, foi muito bacana, foi muito legal poder conhecer melhor esse trabalho. Inclusive, eu fiz várias anotações aqui de referências que eu fiquei curiosa para ler e conhecer um pouco mais. Aproveito também, né, para convidar todos que estiverem saindo agora da nossa apresentação, né, da nossa palestra, para o evento Otimismo Planetário. Eu vou colar aqui o link do evento. Hoje é o 4º dia, né, onde, como até a Núria mencionou, estão sendo exibidas, né, uma série de iniciativas dentro da área que abrange, né, a sustentabilidade, iniciativas assim muito importantes, muito imponentes, incluindo, né, grupos e redes que atuam na ponta, né, diretamente na sociedade, também incluindo falas de pesquisadores. Então, é um evento que, né, é bem plural, e aqui acabei de colocar o link para vocês. E, né, agradeço novamente a participação de todos, lembrando que semana que vem a gente vai ter seminário. Para quem ainda não conhece, né, o formato de seminários do CS Rio, o CS Rio é o Centro de Conservação e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. Né, aqui nós promovemos uma série de seminários alinhados com a questão da sustentabilidade, da conservação, e essa semana a gente trouxe a Núria, semana retrasada a gente trouxe o Tito Caos. Esses seminários eles ocorrem a cada 2 semanas, mas por conta do feriado prolongado, nós fizemos um remanejamento na nossa agenda. Então, semana que vem, dia 15, teremos seminários também. E aí é importante, né, que vocês preencham essa lista justamente para que a gente possa incluir vocês na lista de e-mails e vocês possam estar sempre, né, sabendo sobre novidades e sobre os próximos seminários. Eu agradeço novamente a todos, convido, né, para participarem do evento Otimismo Planetário. Hoje é o penúltimo dia. E obrigada mais uma vez, Núria. Espero que em breve a gente possa se encontrar de novo. E espero os artigos também que sejam publicados. Parabéns. Muito obrigada, Bruna. Foi um prazer. Eu adorei estar com vocês aqui. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Boa noite, bom descanso e até semana que vem. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, obrigado, pessoal.